A Copa São Paulo de Futebol Júnior, mais conhecido como a Copinha, terminou e não só a torcida do Cruzeiro, grande campeão da competição, tem motivos para sorrir. Todas as emissoras que estiveram envolvidas em sua transmissão obtiveram ótimos números, bateram recordes, estão aí sorrindo de orelha a orelha, se consolidando, consolidando duas tendências. Futebol de base é um ativo interessante para quem não pode desembolsar milhões e milhões em um direito desportivo muito caro, e o futebol ao vivo segue sendo o principal ativo da TV aberta e da mídia esportiva como um todo. Vamos lá entender o que aconteceu com as audiências da Copinha nessa matéria do mídiaesportiva.com. A Copinha dispara em audiência e reconfirma a força das transmissões multiplataformas no futebol de base. A maior competição de base do futebol mundial mostrou que segue cada vez mais forte dentro e fora do campo. A Copa São Paulo de Futebol Júnior encerrou sua edição com números históricos de audiência e consolidando-se como um fenômeno de engajamento nas transmissões esportivas e reforçando o valor do futebol de base para a televisão e para o streaming. De acordo com dados divulgados, a Copinha registrou um crescimento superior a 40% em visualizações, ultrapassando a marca de 230 milhões de views, somando a todas as plataformas. As partidas foram exibidas pela Cazé TV, X-Sports, Record News e pelo canal oficial da Federação Paulista de Futebol no YouTube, ampliando o alcance da competição em diferentes públicos e formatos. Vou dar a primeira pausa aqui, primeiro para pedir seu like. Eu esqueci de pedir o like antes, dá o like aí para a gente seguir falando bastante de mídia esportiva aqui no YouTube. Bem, acho que teve esse aumento de número, teve a competência de quem transmitiu, de quem conseguiu divulgar a Copinha. Antigamente, a Copinha era algo que ficava escondido na programação da TV fechada da Globo, no Sport TV, ou alguns canais, acho que até a Rede Vida passava a Copinha. Quando a Federação Paulista de Futebol resolve jogar para o YouTube todas as partidas, começar a fatiar os direitos, trazer novas emissoras, novos transmissores, essas novas emissoras começaram a trabalhar melhor o produto, que deixou de ficar escondido e começaram a ter a relevância que precisa. Junto-se a isso ao crescimento do YouTube, você vê aí um crescimento de 40% em relação ao ano anterior, e se a gente for botar em um recorte maior, esse crescimento deve ser ainda mais relevante. Então aí a gente tem que dar primeiro os parabéns à Federação Paulista, que teve essa sacada, inclusive no Paulistão já, de não concentrar tudo em uma emissora apenas, e claro, em quem está transmitindo, que soube vender o peixe e fazer com que as transmissões fossem relevantes. Vamos seguir aqui com a matéria. Cazé TV amplia alcance e consolida como potência no streaming esportivo. Um dos grandes destaques da Copa São Paulo foi a Cazé TV, que atingiu mais de 12 milhões de espectadores únicos ao longo da competição. Somente a final entre Cruzeiro e São Paulo reuniu 2,6 milhões de espectadores, evidenciando o alto interesse do público jovem pelo torneio. No acumulado geral, a Cazé superou a marca de 60 milhões de visualizações, reforçando sua estratégia na cobertura esportiva voltada para o digital e sua relevância crescente no cenário de transmissões esportivas no Brasil. Já era de esperar, que a Cazé fosse se consolidar ainda mais, principalmente quando ela está aí voando sozinha, sem uma concorrente direto, que é a GETV. Ela já tem um público muito fiel, e a esse público fiel se junta o público eventual. A X-Sports explode no digital e registra crescimento exponencial. Talvez o grande destaque da Copinha e o grande vencedor, se dá para botar assim, seja a X-Sports. A X-Sports também protagonizou um desempenho expressivo durante a Copinha. O canal somou mais de 135 milhões de visualizações, considerando a TV aberta e YouTube, tornando-se um dos principais vetores de alcance da competição. Durante o período do torneio, a X-Sports registrou um crecimento acelerado em sua base digital, com mais de 500 mil de novos inscritos, o que representa um salto de 446%. Atualmente, a Copa São Paulo de Futebol Júnior ocupa o top 15 das maiores audiências do YouTube da X-Sports, um indicativo claro do impacto da competição na plataforma. Como eu falei,
talvez o grande vencedor disso tudo foi a X Sports. Foi na época de recesso do canal, eu acabei não trazendo essa matéria para cá. Mas a X Sport chegou a bater Band e SBT em uma transmissão da Copinha. Chegou a superar os 2 pontos em uma transmissão da Copinha. Para uma TV que tem meses de existência, ainda está num canal ali, antigamente era o HF, né? Um canal não tão relevante assim. É um feito incrível e mostra que a X Sports parece que vai vingar. Não sei se dá para cravar que já vingou, mas ela, mês a mês, recorde a recorde, ela vem tirando a impressão de que seria ali mais um projeto frustrado de canal esportivo na TV aberta. Vamos continuar aqui agora com a Record. Na Record, a final da Copinha atingiu uma média de 7 milhões de brasileiros por minuto, comprovando o apelo nacional da competição. Em Belo Horizonte, o título do Cruzeiro impulsionou a audiência da emissora, que alcançou 6,1 pontos em média e garantiu a liderança no horário. Em tempos de hoje, 6,1 ponto é muito ponto. Os números evidenciam como a Copa São Paulo de Futebol Júnior mobiliza torcidas, gera engajamento e se mantém como um produto estratégico na TV aberta. O futebol de base como ativo estratégico da mídia, o desempenho da Copinha nas transmissões confirma a força do futebol de base como conteúdo de interesse para a televisão e streaming. A combinação entre múltiplas plataformas de linguagem acessível e ampla distribuição transformou a competição em um dos maiores cases de audiência do esporte brasileiro, conectando novas gerações ao futebol. Muito bem, a Copinha, claro, é a tempestade perfeita, né? O Brasileirão não começou, os estaduais não engrenaram. Para as grandes torcidas, os estaduais ainda estão engatinhando, muito time entrando com time reserva, começando a botar os times titulares só agora. E aí tá seu time ali jogando, você não tem um outro jogo melhor para assistir, você vai acompanhar o futebol de base, sempre revelando grandes jogadores, e aí é também um laboratório para você conhecer novos comentaristas, novos narradores, novas narradoras, novas comentaristas, enfim. É bem legal que isso tenha dado certo, que esse crescimento seja mantido e que a Federação Paulista, quando for organizar a Copinha de 2027, pense em tudo isso, pense nesse ecossistema que ela criou, nesse sucesso, e valorize ainda mais esse produto para que ele possa ser cada vez mais evidenciado. Deixa sua opinião aí, o que é que você acha? Será que dá para apostar em outras competições de base ao longo do ano para conseguir sucesso, ou só a Copinha porque é um caso mais específico? Deixa sua opinião aí nos comentários pra gente seguir o papo desse vídeo na caixa de comentários. Eu tô deixando 2 vídeos aqui, ó, vídeos que vão falar sobre futebol esportivo, mídia esportiva, futebol esportivo não faz nenhum sentido, mídia esportiva, futebol brasileiro. Clica lá que você não vai se arrepender.